Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. Os aplicativos de troca de mensagens são ferramenta indispensável para quase 60% da população brasileira. O serviço está presente em 99% dos smartphones do país e é usado para fins pessoais ou profissionais. Em um cenário como esse, a privacidade é um tema cada vez mais sensível. Isso aumentou muito durante a pandemia. De acordo com as vítimas, as fotos das redes sociais estão sendo usadas para enganar amigos e familiares. Todos os detalhes você acompanha agora na reportagem de Tainá Falcão. O pedido para pagamento de um boleto chegou para os contatos de Renata por WhatsApp. O criminoso usou a foto e informações pessoais para se passar pela médica. A priori, eu até achei que meu celular tinha sido clonado, mas depois eu fui entender que era um outro número se passando por mim com a minha foto. Mas o problema, às vezes, não chega nem tão longe. Quem nunca passou pelo constrangimento de ter uma informação chegando aos olhos errados ou de se ver obrigado a participar de uma conversa online sem ter como sair de fininho? O WhatsApp anunciou na última semana que vai começar a oferecer novas ferramentas de privacidade a seus usuários em todo o mundo. Só aquele online, quando você está ali usando o seu aplicativo e numa conversa aparece que a pessoa está lá, tá on? Pois é, agora vai dar para esconder que você está on. A novidade faz parte de uma série de novos recursos de privacidade do aplicativo. Entre as novas funcionalidades, agora será possível deixar um grupo do WhatsApp sem que os demais membros sejam notificados sobre a decisão. Apenas os administradores do grupo é que saberão que você está saindo. E também não será mais permitida a captura da imagem da tela do celular quando o usuário estiver lendo uma mensagem temporária, aquela que você manda apenas para visualização única. As mudanças estarão disponíveis aos mais de 120 milhões de clientes brasileiros do WhatsApp ao longo dos próximos dias. A empresa, no entanto, deixou de fora do pacote outras novidades, como a expansão do número de membros dos grupos, os chamados megagrupos, e a criação de comunidades de grupos correlatos. Mas como vão funcionar na prática essas novas ferramentas? Elas de fato aumentam a privacidade do usuário? E quais as alternativas para proteger os dados pessoais de um uso indevido? Neste bloco vamos falar sobre como se proteger ao usar os serviços de troca de mensagens. E o nosso convidado é Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio, o ITS Rio. Carlos, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui no Item Mais. Obrigado, Evandro. Obrigado, um prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Ô Carlos, eu queria saber a tua opinião sobre essas mudanças anunciadas pelo WhatsApp. Vamos começar com isso. Muito bem, Evandro. Então, nós temos aqui 3 mudanças anunciadas pelo WhatsApp que dizem respeito à privacidade do usuário na plataforma. São elas. Primeiro, a ocultação do status da pessoa como estando online. Essa é uma novidade porque a ferramenta ela já permite que todo usuário possa ocultar o status de visto por último, que é aquela informação que, caso você não tenha ido nas configurações e desativado, ela sempre vai aparecer. Então, você sempre sabe quando foi a última vez que a pessoa abriu o WhatsApp. A mudança que vem agora faz com que você possa não apenas desativar essa informação sobre a última vez em que você abriu o WhatsApp, mas também sobre a informação se você está ou não online na plataforma. Uma segunda mudança é impedir o print de mensagens enviadas uma única vez. E aqui é uma função que muita gente não conhece. No WhatsApp, você pode, quando enviar uma foto, um vídeo, marcar ali para que aquela imagem ou aquele vídeo só apareça uma única vez para a pessoa. Aqui é uma tentativa de proteger a privacidade. O que essa nova ferramenta agora faz é impedir que a pessoa que recebe essa imagem e esse vídeo tire um print desse conteúdo. E, por fim, uma terceira novidade é a saída mais discreta dos grupos. Acho que a gente sabe que quando você está num grupo de WhatsApp, às vezes, quando você sai, acaba gerando um certo constrangimento, porque essa informação aparece para todas as pessoas no grupo. Com essa transformação que o WhatsApp vai implementar, quando você sair do grupo, apenas o administrador do grupo receberá essa informação. Então é uma saída mais discreta. Ou seja, se não tiver um administrador fofoqueiro, ninguém sabe, né? Esse é o espírito. Agora, Carlos, existe diferença entre ferramentas e políticas de privacidade à disposição de quem usa esses aplicativos? Existe sim, Cine. Esse é um ponto importante a gente entender, porque nós temos diferentes ferramentas à nossa disposição. Fala-se muito do WhatsApp, por ser
um dos aplicativos mais baixados no Brasil, mas é importante entender que existem outras ferramentas de mensageria instantânea, o Telegram, o Signal e várias outras ferramentas que podem ser utilizadas. Talvez o ponto de atenção aqui, já que estamos falando de privacidade, é entender como essas ferramentas são mais seguras quanto mais elas conseguem implementar uma criptografia forte e, em especial, uma criptografia de ponta a ponta. O que é isso? Essa é uma característica muito própria do WhatsApp e também do Signal. O Telegram também se diz criptografado, mas a robustez da criptografia do WhatsApp parece mais evidente. O que é isso? É a ideia de que o conteúdo da mensagem que você troca com uma pessoa no WhatsApp, ela não fica armazenada e visível para a plataforma. Então, uma vez que você encaminha um conteúdo para uma pessoa, ninguém, a princípio, poderia, no caminho dessa mensagem, interceptá-la e ver o seu conteúdo, porque a mensagem vai cifrada, quase como se fosse num idioma muito difícil de ser decifrado. E isso faz com que a empresa, o WhatsApp, no caso, não tenha como verificar o conteúdo das mensagens que são trocadas usando essa aplicação. Essa criptografia, chamada de ponta a ponta, é uma ferramenta importante para proteger a privacidade das pessoas que utilizam a plataforma. Mas é claro, essa ferramenta, se por um lado protege a privacidade, também vai gerar uma série de discussões sobre como é que as autoridades de segurança, as autoridades investigativas podem ter acesso ao conteúdo trocado nessas plataformas. E aí é importante a gente entender que as autoridades investigativas podem ter acesso ao conteúdo trocado no WhatsApp, tendo acesso ao aparelho em si, com questões de inserção de policiais em grupos de WhatsApp, mas que a regra aqui, que a plataforma procura proteger, é a noção de privacidade. E essa noção é protegida através dessa criptografia chamada de ponta a ponta, protegendo os dois lados do encaminhamento da mensagem. Carlos, agora diante das políticas de privacidade oferecidas pelas empresas que dominam esses aplicativos, a pessoa tem alguma escolha? Porque me parece que quando vem aquele contratinho de política de privacidade para a gente aceitar, me dá a impressão de que se eu não colocar um ok em tudo que está ali, dificilmente eu vá conseguir usar o aplicativo como um todo. Que visão você tem disso ou que esclarecimento você poderia nos dar a respeito disso? Olha, Evandro, é por aí mesmo, é quase como uma lógica de pegar ou largar. A gente tem que olhar as políticas de privacidade e os termos de uso como você bem disse, é um contrato. Essas são as regras que vão permitir que o usuário possa utilizar aquela plataforma ou aquela rede social ou o aplicativo de mensagem. De certa maneira, tanto a política de privacidade quanto os termos de uso, eles criam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Um esclarecimento sobre as condutas, os comportamentos que podem ser desenvolvidos dentro daquele ambiente. Isso não quer dizer que a gente não tenha alguma forma de modular a nossa experiência dentro dessas plataformas, dentro desses aplicativos. A gente está conversando aqui sobre determinadas escolhas que o usuário pode fazer, sobre se ele quer revelar a sua informação de estar online para os outros usuários ou não, se ele quer encaminhar mensagens que podem ser vistas diversas vezes ou apenas uma vez. Então, existem certas modulações que podem ser configuradas caso o usuário vá na barra de configurações da plataforma, do aplicativo, e isso sim pode ser modulado. Mas, em geral, é sempre bom lembrar: políticas de privacidade e termos de uso são contratos, estabelecem as regras. Caso essas regras sejam abusivas, é claro que elas podem ser contestadas judicialmente, mas essas hipóteses são muito raras e a gente fica muito com essa ideia de que é importante conhecer as regras de cada aplicativo que você usa, porque elas podem se voltar contra você. Se você faz alguma coisa que é indevido, que é proibido naquela plataforma, naquele aplicativo, são essas mesmas regras que podem fazer com que a sua conta seja suspensa, o conteúdo seja removido. Então é importante ler os termos de uso. As pessoas às vezes têm preguiça, querem baixar o aplicativo para começar a usar e pensam nos termos de uso como um monte de palavras de um texto que vem em juridiquês complexo, elas correm a barra de rolagem e apertam um OK porque querem usar logo o aplicativo. A gente entende, mas é importante lembrar, isso são contratos e contratos geram direitos e obrigações.
para as partes envolvidas. Uma outra curiosidade, Carlos, nós temos uma ferramenta muito comum hoje que é, por exemplo, o WhatsApp Web, quando você espelha o seu aplicativo de mensagens no computador que você está utilizando. A gente tem a mesma segurança do que quando usamos no nosso aparelho pessoal, porque na maioria das vezes a gente faz esse espelhamento justamente na empresa onde trabalhamos, para facilitar ali a troca de mensagens enquanto você está fazendo outras tarefas no computador. Eu consigo ter a mesma privacidade, a mesma segurança? Olha, levando para começo de conversa, o WhatsApp Web ou qualquer aplicativo de mensagem que tenha uma interface que pode ser acessada pelo computador, já coloca, em termos da própria arquitetura, da maneira pela qual você vê essas informações. Ela já não é a mesma coisa de você ver na telinha do celular. Então, se não mais por nada, eu acho que é sempre importante a gente lembrar. Uma coisa é você ver uma mensagem numa tela pequena do celular, outra coisa é você ter o seu WhatsApp Web ou o seu mensageiro instalado no seu computador e abrindo isso numa tela grande no meio da empresa, no meio do escritório. Em termos de privacidade, é claro que a sua expectativa de privacidade ali é muito menor. Mas, enfim, saindo dessa questão quase física, de arquitetura, de onde aparecem essas informações na tela, acho que é importante lembrar que quando você instala um aplicativo para abrir o mensageiro no seu computador, isso já significa uma segunda instalação. E esse é um momento em que podem acontecer ataques ou vulnerabilidades. A gente viu, por exemplo, nos escândalos da Vaza Jato, que a fragilidade que foi explorada no Telegram era essa facilidade que a pessoa, simplesmente sabendo o número de telefone que estava vinculado ao Telegram, conseguisse abrir o Telegram dessa pessoa numa outra máquina, simplesmente fazendo ali um hackeamento muito simples de fazer com que o código de ativação fosse mandada para essa pessoa e não para o usuário original da plataforma. Mas, de certa maneira, acho que é bom aqui também reduzir um pouco o alarme e entender que as plataformas têm buscado gerar maior segurança no uso dos aplicativos para web, para os aplicativos para computador como um todo. Mas aqui acho que vale uma questão importante. Uma parte relevante desses aplicativos para celular já tem implementado uma funcionalidade que permite que você só desbloqueie o acesso a esse aplicativo através de reconhecimento facial. Então, se você já desbloqueia o seu celular com reconhecimento facial, é uma boa ideia que você ative o reconhecimento facial também para ingressar nos aplicativos de mensagem, até porque é ali que o golpista geralmente vai aplicar as suas atividades ilícitas. Agora, estou contando tudo isso para dizer que você não tem esse tipo de segurança nas aplicações baseadas em web. Então, no final das contas, ter uma aplicação web que espelha aquilo que está no seu celular é útil, é prático, permite que você trabalhe de maneira muito mais eficiente, mas vale prestar atenção no ambiente à sua volta, é claro, vale tomar cautelas aqui que são importantes, não deixar essa tela aberta como um todo, e também entender que na hora de que for instalar essa aplicação web, tomar todos os cuidados para evitar que aqui você tenha alguma situação que possa envolver um golpe ou alguma coisa que as suas informações sejam acessadas de maneira indevida. E falando sobre esse acesso indevido no aparelho celular, quais são as fragilidades que enfrentamos ao colocar os nossos dados pessoais ali? Olha, Evandro, acho que antes de mais nada é sempre bom lembrar. As pessoas falam muito francamente nos aplicativos de mensagem, imaginando que essas informações dali jamais sairão, com enorme confiança com relação ao seu interlocutor. Acho que uma regra geral, o principal filtro que a gente tem que ter aqui, está dentro da nossa mente, da forma pela qual a gente usa esses aplicativos, não tanto um filtro no software em si. Então, acho que a primeira nota aqui é uma nota de cautela, que é, quando você for falar alguma coisa nos aplicativos de mensagem, ou você adota alguma ferramenta que te proteja em termos de privacidade, como encaminhar a mensagem apenas uma vez, ou visualização apenas uma vez, mas eu acho que é importante lembrar da facilidade de encaminhamento de mensagens dentro dessas plataformas. Então, às vezes, as pessoas se colocam numa discussão acalorada dentro de um grupo de WhatsApp e imaginam que aquela discussão vai ficar contida dentro dos contornos desse grupo. Ora, sim, é bom lembrar que a ferramenta foi desenhada para permitir o encaminhamento fácil de informação. Não existe nenhuma trava no software
que faça com que essas informações que foram postadas num grupo apenas fiquem nesse grupo. Então, eu acho que esse é um primeiro risco que vale a pena a gente sempre atentar. Essa é uma ferramenta que facilita o encaminhamento de mensagens. Então, é sempre bom ter um filtro, para não dizer, enfim, mental, antes de você postar qualquer coisa que possa ser lida, possa ser utilizada para gerar prejuízo para você. Um segundo risco, acho que é sempre importante lembrar, vários golpes que envolvem os aplicativos de mensagem são golpes que se fazem passar por instituições financeiras, bancos, contratantes, que pedem senha ou que pedem chave de ativação de um determinado software, de um determinado produto. Nunca encaminhe senhas, código de ativação pelo WhatsApp, porque geralmente é assim que uma parte importante dos golpes acaba acontecendo. E a gente vê muito isso também, sempre vale lembrar, com as situações de clonagem de chip, de invasão de WhatsApp, de mensagens pedindo dinheiro, de situações que acabam sendo muito comuns nos mais diferentes golpes que a gente vê sendo cometidos através da plataforma. Então, acho que são alguns cuidados para a gente ter no radar. Não encaminhar senhas, códigos de ativação, suspeitar de mensagens pedindo dinheiro e sempre levar em consideração que a mensagem que foi encaminhada num grupo, não existe nenhuma trava para que ela fique apenas nesse grupo. Ela pode dali vazar para outros grupos, ela pode chegar às pessoas que podem gerar situações prejudiciais, inconvenientes. Então é sempre importante pensar antes de enviar a mensagem. Carlos, só para a gente finalizar, as regras e práticas dos serviços de troca de mensagens no Brasil são muito diferentes daquelas encontradas em outros países? Numa plataforma global que atua nos mais diferentes países, é normal que novas ferramentas, que novas funcionalidades sejam testadas em um determinado país, em um determinado contexto, antes delas serem escaladas para uma utilização global. E a gente tem visto isso muito quando olha para os aplicativos de mensagem instantânea, com a criação desse recurso de comunidades no WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta que a empresa anunciou que vai ser implementada gradativamente pelo mundo afora, que permite que uma determinada mensagem seja postada em até 10 grupos ao mesmo tempo, ampliando o alcance de uma mensagem, e a gente sabe que essa é uma configuração que ainda não chegou no Brasil, muito por conta do Brasil estar no período eleitoral e o WhatsApp entender que dentro desse cenário, como essa ferramenta nunca foi testada num cenário eleitoral, seria até precipitado lançá-la no Brasil ou em outros países com um processo eleitoral das dimensões do processo eleitoral brasileiro. Então, sim, a gente encontra diferenças pelo mundo afora no momento em que essas ferramentas e essas funcionalidades ligadas à segurança e à privacidade são lançadas. E isso é até esperado de empresas que atuam globalmente e que vão experimentando novas ferramentas, novas maneiras de proteger a privacidade do usuário, de tornar essa ferramenta mais segura. Agora, Evandro, eu acho que vale lembrar, se é verdade que existem ferramentas diferentes pelo mundo afora, tem uma regra que é quase universal. Uma regra de segurança que vale sempre a pena lembrar é a ativação da confirmação em 2 etapas. Isso vale não só para o WhatsApp, aplicativos de mensagem, mas vale para uma série de serviços, de sites acessados através da internet. Essa é a ferramenta que faz com que você tenha não apenas o seu nome de usuário e senha, mas também para entrar em um determinado serviço que você receba um código por SMS, no seu e-mail, ou seja, para garantir que você tenha 2 etapas antes de se logar, antes de se identificar em uma dada aplicação. Essa é uma tendência global e cada vez mais importante para que o usuário tenha mais proteção, porque se alguém tiver acesso, por exemplo, ao seu celular, ela vai precisar ter acesso também ao seu e-mail, por exemplo, para ter acesso a essas 2 ferramentas, esses 2 elementos para ingressar numa dada aplicação. Ou caso você tenha, por exemplo, o vazamento de uma conta da rede social, a pessoa não vai conseguir entrar na sua rede social porque ela não tem, por exemplo, o SMS que foi mandado para o seu celular. Então, ativar a confirmação em 2 etapas é uma tendência global e acho que é importante a gente comunicar isso também para os nossos ouvintes. Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o ITS Rio. Muito obrigado, viu? Obrigado, Evandro. Um prazer. Até a próxima.
Bom, como acabamos de falar, os aplicativos de troca de mensagens são cada vez mais importantes na comunicação global. Apenas o WhatsApp, o maior deles, possui cerca de 2 bilhões de usuários espalhados por mais de 180 países. Além dos números que refletem o alcance da plataforma, um exemplo do impacto do aplicativo no nosso dia a dia é o transtorno causado quando o serviço sai do ar. Gente, notícia importante para você que se comunica no Brasil. O WhatsApp apresenta instabilidade em celulares, aparelhos celulares no Brasil. Com certeza, o WhatsApp vai muito além das relações pessoais, ele é parte do nosso trabalho e principalmente durante a pandemia, quando as pessoas estão tentando vender pela internet, estão tentando contactar os seus clientes, para o pequeno comerciante o impacto é ainda maior. Então, as grandes empresas, elas têm os seus softwares, elas têm plataformas de redundância. Agora, para o pequeno comerciante é um desespero. No final de tarde, ele não sabe se recebeu o pedido, de repente o cliente está pedindo se está chegando ou não, então atinge muita gente, vai muito além do aspecto pessoal. Neste segundo bloco, vamos falar sobre como nos acostumamos a viver com esses serviços de trocas de mensagens que se tornaram indispensáveis e o poder que isso confere às empresas por trás desses produtos. Para conversar sobre isso, convidamos Pedro Prudêncio, sócio-diretor da empresa de cibersegurança Morphos. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. O prazer é meu, Evandro, estar falando com você e com seus ouvintes. Pedro, nos últimos anos, serviços de troca de mensagens como o WhatsApp, quando saem do ar, geram um transtorno generalizado, tanto na esfera pessoal como profissional das pessoas, ao ponto de causar impacto sensível na economia. Quando há o anúncio de que o WhatsApp não está funcionando, nas outras redes sociais chove mensagens de gente sofrendo com isso, independentemente da tarefa que aquela pessoa queira cumprir, pessoal ou profissional. Eu queria saber de você qual que é a relevância dessas ferramentas para a economia brasileira e também do mundo. Dá para dimensionar isso? Os serviços de mensagens instantâneas hoje fazem parte do nosso cotidiano. Eu acho que a maioria dos brasileiros hoje não conseguem se imaginar passar um dia sem se comunicar com alguém. E se você for prestar atenção, as redes sociais elas estão se vendendo um pouco menos como rede social e estão se vendendo mais como meio de comunicação. E realmente foi o que eles se tornaram. Então, quando sai o WhatsApp, quando sai um Facebook, um Instagram, simplesmente as lojas param de faturar, né? Então é um caos para a economia. Realmente ainda não existe um número, né? Não existe uma pesquisa ainda confiável que a gente possa dizer. A gente sente isso na pele, né? Então, muito potencializado pela pandemia também, muitas lojas passaram do físico para exclusivamente virtual. E como é que eu trabalho sem a minha principal ferramenta de trabalho? Então, essa dependência com relação a uma única ferramenta, né, um único serviço ou poucos serviços, é um problema, porque essas empresas, esses serviços também caem, né? Então, além do impacto social, né, onde milhões de pessoas utilizam aquilo para se comunicar, se atualizar, trabalhar, realmente o maior impacto acaba sendo econômico, ou seja, muitas empresas simplesmente deixam de faturar, né? É muito diferente do que a gente viu nos anos passados, né? Então a gente está vendo essas ferramentas dominarem a forma como a gente se comunica e a forma como a gente faz uma compra, a forma como a gente adquire novos serviços e novos produtos. E essas empresas, elas também querem dominar os nossos dados, os nossos comportamentos, né? O que essas empresas capturam daquilo que a gente passa por meio dessa troca de mensagens? Essa pergunta é interessante, Evandro, porque é só você imaginar o seguinte: se um serviço ele é gratuito, o serviço é você. Eu acho muito interessante essa máxima, né? Porque você há de convir comigo que a infraestrutura para manter um WhatsApp funcionando, para manter qualquer serviço onde bilhões de pessoas se comunicam diariamente, é muito caro. Quem é que está pagando essa conta, né? É só você pensar nisso. Então, toda vez que você estiver usando um serviço que é gratuito, você pode ter certeza que alguém está pagando essa conta. Provavelmente quem está pagando essa conta é você. Mas de que forma você paga essa conta? É exatamente da forma como você fez essa indagação. Os nossos dados hoje, o nosso comportamento, né, quem a gente segue, os nossos interesses, isso vale muito dinheiro para esses serviços. Então, simplesmente, quando você abre uma conta num serviço como esse, você está virando sócio daquela ferramenta. Só que você não recebe os lucros. Você dá algo em troca por utilizar aquele serviço. E você dá justamente a possibilidade deles usarem os dados de quem você segue, quais são os seus interesses, quais são os produtos que você gosta. E isso se transforma em marketing, e esse marketing é vendido de forma cara, né, para outras empresas que querem você como cliente. Então, quem está pagando essa conta indiretamente é você mesmo. E quando as pessoas usam um aplicativo, por exemplo, para questões profissionais, então a loja que vende por meio do WhatsApp,
ou por meio de outro aplicativo, né? Eu estou citando o WhatsApp porque ele é o mais comum, o mais popular, independentemente da vida pessoal ou profissional. De certa forma, essas empresas não estariam oferecendo uma plataforma para que alguém lucre com ela sem pagar nada, entre aspas, né? E sem pagar nada, entre aspas, exatamente por conta dessas questões que você acabou de nos explicar. Isso entra também nesse bolo? Entra nesse bolo, mas na verdade ele está pagando. O WhatsApp é um pouco diferente, mas, por exemplo, quando você cria um perfil numa rede social como o Instagram, por exemplo, e você coloca que aquele perfil é um perfil profissional, então você é classificado como aquilo, as regras de alcance de usuários mudam. É muito diferente, por exemplo, de um perfil pessoal. Então você acaba tendo um alcance pequeno, a não ser que você pague para isso. E o WhatsApp é do Facebook, é da Meta. De alguma forma, ele está pegando aqueles dados e aqueles dados eles estão sendo utilizados também para marketing nos outros produtos da Meta, que é o Facebook e o Instagram. Agora sim, o que podemos esperar do futuro, né, Pedro? Quais são os próximos passos desse setor? É possível imaginar alguma mudança já encaminhada no cenário de aplicativos de mensagem? O que você acha que hoje é preciso se alterar? É preciso mudar para que o serviço chegue a mais pessoas, se é que isso é possível, né? Porque o alcance é gigantesco, mas também que essas pessoas se sintam num ambiente mais seguro dentro desses aplicativos de mensagens. Legal. Evandro, nós estamos vivendo a era da privacidade, né? Faz mais ou menos uns 5 anos que a gente vem discutindo isso, né? Isso no Brasil se tornou realidade há uns 2 anos, né? Em 2020, a gente teve a famigerada LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados aprovada, já é uma lei em vigor no Brasil. Ela foi baseada numa lei europeia, que há 2 anos antes entrou em vigor, em 2018, e a gente está vivendo numa era onde os usuários estão cada vez mais preocupados com privacidade. E já existem tecnologias descentralizadas que podem mudar esse jogo. Por exemplo, hoje existe a chamada Web 3.0, que é muito focada exatamente na descentralização, tanto de bases de dados, são vários nós que se comunicam entre si. Ou seja, de uma certa forma, eu estou eliminando os servidores, eliminando o ponto central. Por que a base de dados do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, ela vale muito dinheiro? Porque é uma base centralizada. Então, hoje já existem tecnologias que você consegue descentralizar isso. A Web 3.0, eu diria que é para onde a gente está indo, embora essas grandes Big Techs vão tentar modificar um pouco e atrasar esse caminho. Mas eu acho que de cada vez mais a gente vai estar mais preocupado com privacidade e eu acho que a tecnologia vai nos auxiliar a isso. Eu acho que é um caminho natural. Isso pode demorar um pouco ou pode ser um pouco mais rápido, mas o caminho natural é a gente trabalhar com blockchain, é a gente trabalhar com Web 3.0, e aí sim a gente vai ter um controle maior sobre os nossos dados, porque hoje a gente tem muito pouco controle. Se você não aceitar aquele termo de privacidade, simplesmente você não abre a conta, né? Então a gente tem pouco controle sobre os nossos dados. A gente está discutindo muito a questão de privacidade, e eu acho que naturalmente a gente vai ter um pouco mais de controle, afinal de contas os dados são nossos. Exatamente. E quando você fala de descentralizar, significa que isso dificultaria, por exemplo, o ataque de hackers? Porque quando você tem um servidor só que vale tanto dinheiro com tantos dados tão valiosos, isso acaba chamando mais atenção. Ao você ter uma plataforma que descentraliza isso, você também dificulta o trabalho de gente mal intencionada? É isso que você quer dizer, Pedro? De uma certa forma, sim, porque você agora não tem mais um ponto centralizado, como você falou, mas a descentralização, quando você pensa em blockchain, né, que é quando você pensa em criptomoedas, né, as criptomoedas funcionam em cima da blockchain. Muita gente acha que blockchain está sempre ligada à criptomoeda. Blockchain é algo que pode ser ligado a vários sistemas computacionais. Então, não só criptomoedas. A blockchain é uma arquitetura descentralizada, onde não existe mais uma base de dados única, ou seja, o usuário ele tem uma base de dados própria e ele vai compartilhando esses dados a partir de bases de dados espalhadas no mundo todo. Então você acaba tendo controle sobre os seus dados e você escolhe o que você vai querer compartilhar com outra pessoa que você estiver se comunicando, por exemplo. E Pedro, só para deixar claro, né, ou para quem não acompanha muito esse assunto, blockchain é como se fosse um cartório de registros digital, né? É onde as pessoas conseguem garantir ali os seus direitos, os seus certificados. Só deixa claro isso para a gente, por favor. Perfeitamente. Você utilizou uma definição bastante amigável. É como se fosse um cartório onde tem uma série de transações e essas transações são validadas por alguém. Esses alguém fazem parte dessa rede e a rede paga esses alguém para validar aquelas transações. É uma rede completamente auditável, você sabe que aquilo realmente foi autenticado e se você tem completa transparência daquilo que aconteceu na blockchain, ou seja, aquilo é aberto, existem formas de você comprovar quem foi o nó, por exemplo, que autenticou. Então é exatamente isso.
Se a gente tivesse hoje blockchain no nosso dia a dia, por exemplo, eu conseguiria viajar, por exemplo, em diversos países e conseguiria, por exemplo, autenticar um documento tirado em qualquer lugar do mundo e aquilo valeria, por exemplo, em qualquer país, qualquer lugar do mundo. A blockchain só nos traz benefícios, né? E as criptomoedas são apenas uma parte do que usa a blockchain, mas a blockchain tem uma infinidade, né, de possibilidades, vamos dizer assim. Bom, quem sabe com o avanço do metaverso a gente não tenha cada vez mais acesso a essas tecnologias, a essa segurança, né, Pedro? Quem sabe no nosso próximo encontro a gente já não vai estar falando no metaverso, né, Ivan? Gostei. Pedro, muito obrigado, viu? É um prazer falar contigo. Até a próxima. Prazer foi meu. Grande abraço. Este episódio que falou sobre as novidades anunciadas pelo WhatsApp, principalmente sobre a nossa dependência dos aplicativos de mensagens, vai ficando por aqui. Um abraço! Este episódio foi apresentado por mim, Evandro Cini, e produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, do Danilo Santana e da Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. E a coordenação editorial é do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.